Existe um fenômeno curioso acontecendo diante dos nossos olhos, mas poucos parecem perceber. Pessoas inteligentes não estão mais tentando se destacar socialmente. Elas não brigam por atenção, não disputam espaço, não se explicam demais. Simplesmente desaparecem. Saem das rodas barulhentas, se afastam das conversas vazias, reduzem a presença. E não fazem isso por arrogância, fazem por exaustão. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de entrar em um ambiente e perceber que nada ali conversa com quem você é por dentro. As risadas parecem ensaiadas, as opiniões recicladas, as ambições rasas. Você tenta participar, mas algo trava. Não porque você não saiba falar, mas porque não vê sentido. Carl Jung dizia que o maior perigo para o ser humano não é a ignorância, mas viver desconectado da própria essência. E talvez esse afastamento social não seja um defeito, mas um sintoma de lucidez. A sociedade valoriza respostas rápidas, opiniões fortes e certezas absolutas. Mas a mente inteligente raramente funciona assim. Ela duvida, ela pondera, ela observa antes de falar. E num mundo acelerado, quem pensa demais parece lento. Quem sente profundamente parece fraco. Quem questiona parece difícil. Arthur Schopenhauer dizia que quanto mais inteligente é um indivíduo, menos pessoas ele encontra capazes de acompanhá-lo. Não por superioridade moral, mas por diferença de profundidade. A conversa comum gira em torno de status, comparação e aparência. A mente profunda quer falar de sentido, de contradição, de verdade. Esse descompasso cria isolamento. Não um isolamento imposto, mas escolhido. Porque chega um ponto em que fingir interesse dói mais do que ficar só. A maioria das interações sociais exige uma coisa: performance. Você precisa parecer interessado, parecer confiante, parecer bem-sucedido, parecer feliz. Mas pessoas inteligentes percebem algo cedo demais. Manter um personagem cobra um preço alto. Byung-Chul Han, em A Sociedade do Cansaço, explica que vivemos na era da autoexploração. Não somos mais oprimidos por chefes ou sistemas rígidos. Somos oprimidos pela necessidade constante de performar uma versão aceitável de nós mesmos. A mente inteligente percebe a farsa. E quando percebe, perde a energia para continuar atuando. É aí que começa o afastamento. Existe um mito perigoso de que pessoas inteligentes são solitárias porque se acham melhores. Na maioria das vezes, é o oposto. Elas se sentem deslocadas, tentam se adaptar, tentam simplificar o pensamento, diminuir a profundidade, rir do que não acham engraçado. Mas isso gera um conflito interno enorme. Nietzsche dizia que a solidão é o destino de quem pensa diferente. Não como castigo, mas como preço. O preço de não se diluir, de não se tornar raso para caber. Com o tempo, a mente inteligente percebe que a solidão dói menos do que a autotraição. E então, ela se afasta. Os ambientes sociais modernos são ruidosos. Não apenas no som, mas no excesso de estímulo, opinião e comparação. Para uma mente sensível e analítica, esse ruído não é neutro. Ele drena energia. Jung afirmava que pessoas introvertidas ou reflexivas não são fracas, mas altamente permeáveis ao mundo. Elas absorvem demais, sentem demais, pensam demais, e isso cansa. Enquanto muitos se energizam na multidão, outros se esgotam, e não há nada de errado nisso. Outro motivo pelo qual pessoas inteligentes se afastam é simples e desconfortável. Elas enxergam o jogo social, veem as disputas de ego, as alianças falsas, os interesses ocultos, e quando você vê o jogo, fica difícil fingir que não vê. Jean-Paul Sartre dizia que o inferno são os outros, não porque as pessoas sejam más, mas porque nos aprisionam em expectativas. Cada ambiente social exige que você seja algo específico. E quanto mais consciente você é,
mais percebe essas amarras. A mente inteligente não quer vencer o jogo, quer sair dele. Vivemos numa era onde tudo precisa ser rápido, simples e vendável. Pensamentos longos cansam, silêncios incomodam. Questionamentos profundos são vistos como negatividade. Mas a inteligência verdadeira não vive de respostas fáceis. Vive de perguntas difíceis. Hannah Arendt alertava para o perigo de um mundo onde ninguém pensa profundamente, onde a banalidade se torna norma. Nesse mundo, quem pensa vira estranho. E o estranho, cedo ou tarde, se afasta. Pessoas inteligentes não apenas pensam mais, elas sentem mais. Percebem microagressões, incoerências, manipulações emocionais, captam o que não é dito, e isso torna o convívio social mais pesado. Enquanto muitos ignoram tensões sutis, a mente sensível as carrega. Isso gera fadiga emocional. Marco Aurélio dizia que a paz vem de escolher com cuidado aquilo que permitimos entrar na mente. E muitos fazem isso se afastando de ambientes que os perturbam. A sociedade costuma rotular esse afastamento como timidez, arrogância ou incapacidade social. Mas muitas vezes é maturidade. Epicteto ensinava que não devemos gastar energia com aquilo que não está sob nosso controle. E tentar ser compreendido por quem não quer entender é um desperdício brutal de energia. A mente inteligente aprende isso cedo ou tarde, e quando aprende, se cala. As redes sociais intensificaram esse fenômeno. Nunca estivemos tão conectados e tão sozinhos. Para mentes profundas, a superficialidade digital é sufocante. Likes não substituem conexão. Alcance não é intimidade. Visibilidade não é pertencimento. Pessoas inteligentes sentem isso com clareza e muitas optam por reduzir a exposição, mesmo que isso signifique parecer ausente. Com o tempo, o afastamento deixa de ser dor e vira estratégia. Uma forma de preservar energia, clareza e integridade. Nietzsche falava da necessidade de criar distância para não ser contaminado pelo rebanho. Não por desprezo, mas por sobrevivência psicológica. A mente inteligente entende que nem todo ambiente merece acesso a ela. Mas existe um alerta importante. Afastar-se não pode virar fuga permanente. O isolamento consciente é proteção. O isolamento por medo é prisão. Jung alertava que quem foge demais do mundo corre o risco de nunca se confrontar. A sabedoria está no equilíbrio. Saber quando se retirar e quando se expor. Quando pessoas inteligentes se afastam, algo curioso acontece. Elas começam a reconstruir o mundo por dentro. Leem mais, pensam mais, criam mais, refinam valores, reorganizam prioridades. Não desaparecem, se transformam. E quando voltam a se conectar, escolhem melhor, menos quantidade, mais verdade. O pertencimento que a mente inteligente busca não é barulhento, é raro, é seletivo. Às vezes, é apenas uma pessoa, um espaço, um silêncio compartilhado. Sêneca dizia que uma única amizade verdadeira vale mais do que uma multidão vazia. E é isso que muitos estão buscando ao desaparecer. Qualidade. Pessoas inteligentes não estão desaparecendo do convívio social. Estão se recusando a viver no automático. Estão escolhendo onde colocar a atenção, a energia e a presença. Num mundo que valoriza barulho, escolhem silêncio. Num mundo que valoriza aparência, escolhem essência. Num mundo que valoriza quantidade, escolhem profundidade. E talvez isso assuste, porque quem se retira revela o vazio do espetáculo. As pessoas inteligentes não sumiram. Elas apenas pararam de se perder.